Salve, salve, meu querido Jorge! Feliz ano novo! Você viu que hoje eu tô num outro local aqui da mesa, né? Você está estrategicamente... Não estamos mudando o cenário do Maquinistas nem nada, mas nesse começo de ano, alguns podcasts diferentes, mas já está na tela ali, ó, junto conosco. Tá lá, né? Manuela Pena, bonjour. Bonjour, Manuela Pena. Eu não tenho o francês do Eric, né? Nem eu. De Eric. Eric, seria... Eric. Tá. Bonjour e feliz ano olímpico para vocês. Vamos ao vivo de 2024. Manuela Pena já está aqui toda paramentada de ano novo, né? De branco para dar sorte, paz, muito amor, felicidade, esperamos para todos nós. E Manuela, como nossa primeira convidada mesmo, né? Depois das nossas perspectivas para 2024. Que abertura de 2024, né? Que abertura com Manuela Pena. Porque... Meu Deus, vou acreditar, Jorge. Olha lá. Ô, Manu, é uma pena nós ainda não termos feito com você presencialmente aqui, né? O primeiro podcast Maquinistas que fizemos com você, você estava como diretora de marketing e comunicação do COB, Comitê Olímpico do Brasil, 2021, acho que foi, né? Quem a gente conversou? Em vidas passadas, passa rápido demais. Nossa Senhora. Pandemia pegando e tudo mais. Cecília chorando, né? Cecília já tá indo na faculdade por aí, não? Cecília fala francês melhor do que eu já, gente. Ainda bem, né? Nada contra, mas ainda bem. Não porque a Manu fala muito bem francês, tá? Então imagina a Manuela Pena sempre foi a pessoa que, quando estava à frente da CBJ, muitas vezes era quem representava o Brasil para falar publicamente em francês as coisas que tinham. Lembro de ter visto campeonatos e tudo que Nossa a Senhora. Lá. Porque ela haja história. Ela tem o francês fluente, já está há 3 anos, quase 4 agora. Não, 3, né? 2 indo para 3. 3 anos já. 3 anos já? Em Paris. Vai para 3. É porque aí que tá, para explicar também a chegada da Manuela, além de falarmos já de Cecília, porque sempre falamos de Cecília nos nossos podcasts. Nossa mascote do movimento olímpico. Boa. O que temos é o seguinte: se teve algum brasileiro que viu tão bem esse ciclo olímpico ali, no lugar onde serão os Jogos agora de 2024, é ela. E ela tinha dito que ela ia para um período sabático na França. Lembra? A gente conversou lá atrás. Eu acreditei nisso. Vocês acreditaram também? Não deu muito certo, né? Eu tinha certeza que não duraria meio ano. Durou quanto tempo o seu período sabático, Manu? 3 meses. 3 meses. Deu para se adaptar, pronto, bola rolando. E o que você está fazendo hoje, especificamente, Manu, pensando que estamos entrando no ano olímpico agora? Não, tem sido incrível, assim. Eu acho que quando meu marido me provocou com a sugestão da gente se mudar para a França, né? Vou fazer meu doutorado na França, você largaria a posição que você ocupa, os sonhos que você está, né, botando em prática. Eu falei, sim, eu acho que viver novamente a cidade olímpica é um privilégio para poucos. Eu acho que toda a experiência que eu vim acumulando ao longo da minha carreira e o fato de ter vivido tão de perto os Jogos Rio 2016, né, eu era sócia de uma agência, eu tinha 14 clientes envolvidos com jogos, era quase uma utopia poder ajudar a realizar os jogos na minha cidade, na minha lagoa. Então, assim, quando ele me propôs da gente vir para a França, eu falei, claro, vamos. Achei que ia ficar tirando sabático, ia fazer curso de gastronomia, história da arte, cuidar de uma criança, remar, mas obviamente isso não aconteceu. É um fracasso bem sucedido, eu fico brincando, né? Porque é muito bom poder estar de novo vivendo tão de perto a cidade sede dos Jogos, e num momento tão importante, assim, são Jogos pós-pandemia, são Paris, uma capital do mundo, são Jogos da nova era, são Jogos da Agenda 2020 mais 5, né, que é toda a proposta do COI de renovação do pensamento do movimento olímpico. Então tem sido incrível. E aí, assim, de alguma forma, eu consegui me conectar com diversas frentes, né, desde fazer uma consultoria que tem sido muito interessante da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais, a ANOC, até poder me relacionar com o Comitê Paralímpico Brasileiro, representando o Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi meu cliente na época de agência, né? Então eu trago toda a memória, toda a bagagem, toda a relação fantástica com o CPB, na época era o André, o Misael, agora o Misa, e com o Comitê da Arábia Saudita.
que é uma realidade muito diferente da do Brasil. O Brasil vai para os Jogos para buscar recordes de medalhas, para buscar, né, toda uma performance esportiva que a Arábia Saudita almeja, claro, mas tem etapas ainda a desenvolver, mas o nível de serviço é muito importante. Então, tem sido muito legal, e além disso eu faço alguns trabalhos voluntários junto a uma ONG ligada à sustentabilidade no esporte, ao Esporte pelo Planeta, a Arena Hub, que é um dos meus xodóis, a questão de inovação. Eu até brinquei com o Mazuca, que é o CEO da Arena Hub. Meu irmão, ele é doutor em inovação e tudo, e eu nunca soube como o meu trabalho ia se juntar com o trabalho do meu irmão, e hoje eu sei, né? O Arena Hub, que é super inovação e esporte, tem sido fantástico conversar com eles, e o Movimento Verde e Amarelo. Eu tive o privilégio de trazer para o COB, na época que eu era diretora do COB, né, como uma ação de fan engagement, né, de conexão com os fãs pré-Tóquio, mas aí veio a pandemia. Como é que a gente fazia o Arena Hub, desculpa, o Movimento Verde e Amarelo existia. O problema de estar com várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes o chip e todas no coração, né? Isso que é mais importante. Isso aí. Mas, enfim, como fazer o Movimento Verde e Amarelo existir numa época de pandemia, e foi super legal o case que a gente construiu juntos de ensinar a torcer de casa, na verdade, né? Mas quando o Vasco, né, os meninos me chamaram para fazer parte do conselho do MVA, eu falei, gente, como assim conselho do MVA? E depois eu entendi que o MVA era uma das plataformas mais poderosas de engajamento de fãs que a gente tem. Ela é moderna, é ativa, é transversal, assim, então tem sido muito legal. E fora o conselho que eles foram capazes de botar em prática, botar trocando, né? São pessoas que vêm do mercado, que têm histórias de inovação na indústria de consumo, e tem sido maravilhoso trabalhar com eles também. Então são várias frentes que me permitem estar ativa e feliz, né, vivendo os Jogos em Paris. Eric, você viu que ela está em várias frentes, como você falou, né? Uhum. E, além de tudo, vivendo uma fase empreendedora, porque não deixa de ser uma fase empreendedora. Mas eu acho que empreendedorismo e Manuela Pena sempre combinaram, viu? Eu lembro dela com 23, acho que era, né, Manu? Chegando lá na redação do Lance, deixando ela e o Diogo Mourão, deixando pra gente o prospecto ali, ó. Isso aqui é a Media Guide, a nossa agência de comunicação e tal. A gente saiu do Meu Deus Lance, do céu. Resolveu abrir e tal. Eu achei que eu era novo quando eu fui empreender com 25, mas a Manu já tinha ido antes dessa história. A gente tem quase a mesma idade. Eric, não entrega a minha idade, por favor. Eu falei que a gente tem quase a mesma idade. Isso. Eu não falei em que ano foi isso, 23, faz 5 anos, né, Manu? Né? Ontem, basicamente. Basicamente Mas é interessante, realmente, você olhar para trás e ver como, assim, a gente consegue evoluir com a indústria, né, Érica? Assim, eu me espelho muito na história da máquina, assim, sempre a gente foi super parceiro o tempo todo, nos desafios pré-2016, depois tentando ajudar a construir os Jogos para 2016, que foram uma oportunidade ímpar para a indústria, né? E depois, essa ressaca que foi, eu acho que carimbada também com uma ressaca socioeconômica do nosso país, mas que, assim, o esporte não pode morrer. A gente acredita na indústria do esporte, né? A gente vive a indústria do esporte. Então, eu acho que essa nossa veia empreendedora, de alguma forma, ela contribui para manter a chama acesa, manter a roda rodando. E a aí máquina girando. A máquina girando. A máquina girando. Aí, aproveitando tudo isso, né, até essa eu não sabia, né? Que ela foi lá, sendo Lance e tal. A partir de toda essa sua história, qual que é o seu olhar hoje, com a sua experiência, a sua vivência, sobre o empreendedorismo? Eu acho que ele é fundamental, assim, porque eu acho que ele traz sempre um olhar novo. Muitas vezes, a gente que fica na indústria há muitos anos acaba se acostumando com algumas práticas, acaba, assim, dependendo do perfil, sabe, se apegando a alguns caminhos que, na verdade, eles precisam ser oxigenados, né? E aí o empreendedorismo, as novas soluções, as novas empresas, as startups, aí vem a inovação, vem de novo o Arena Hub que eu falei, elas trazem um oxigênio, uma inspiração para quem já está na indústria, né? Então, você pensar novas soluções para velhos desafios é sempre incrível. Eu acho que os Jogos de Paris estão propondo isso muito, né? O próprio presidente do Comitê Organizador de Paris, Tony Estarguet, campeão olímpico de canoagem, ele fala, Paris 2024 depende da inovação, depende das soluções trazidas pelas startups, e isso nada mais é do que empreendedorismo.
E nesse sentido, mano, o que você vê de diferente? Já tem essa questão da preocupação com mais sustentabilidade, mais um monte de coisa em relação ao evento em si, mas o que traz de diferente Paris e o que vai trazer de diferente do que foi Tóquio e Rio 2016, que acho que foram... Em Londres 2012 você também estava, mas eu acho que Paris e Rio e Tóquio você viveu mais diretamente os dois eventos. O que você vê de diferente aí, chegando pro... Eu tô desde 2004, na verdade, mas a gente já pode abafar e considerar só 2016. Eu tentei segurar. Ser simpático. Você não deixou, mano. Vai. Não, mas o que eu acho assim, é muito traiçoeiro a gente pensar apenas nos... Assim, de 2016 para 2020 já traria um período muito diferente em termos de inovação, tecnologia, realidade esportiva, tudo. Só que ainda por cima, os jogos de 2020 foram jogos da pandemia, foram jogos que não servem de referência para absolutamente nada. Entendeu? Tudo que foi planejado para 2020 acabou sendo adaptado, né? Acabou sendo incluído num contexto muito, muito improvável que foi da pandemia. Não tinha hospitalidade, não tinha relacionamento com... Foram jogos muito digitais, isso sim. Eu acho que 2020 acelerou tendências digitais que talvez ainda tivessem em curso até agora. Mas você pensar de 2016 como referência para 2020 e 2020 para 2024 não é uma comparação razoável, né? Mas, ao mesmo tempo, claro que no movimento olímpico tem experiências, claro que a gente fala de ciclos, claro que a gente fala de aprendizados. E eu acho que esses Jogos de Paris, eles vão botar na prática assim, conceitos muito importantes de sustentabilidade, mas não sustentabilidade ambiental só, que também é uma verdade nos Jogos de Paris, mais financeira, mais esportiva, né? Os Jogos de Paris eles pretendem promover algumas mudanças no dia a dia da família dos Jogos que nunca foi ousado fazer, né? De você pensar que não vai ter um conceito... E aí, acho que Gangwon agora, né, no comecinho, acho que começa daqui a alguns poucos dias, dia 19 de janeiro começa, mas os Jogos da Juventude já vão trazer um conceito que não é ter um centro de imprensa robusto. Os próprios Jogos de Paris já não vão ter mais um centro de imprensa 24 horas, full service, não. É mais sustentável. A gente precisa ter esses jogos, esse centro de imprensa acontecendo 24 horas, a gente precisa ter um transporte dedicado para cada público dos jogos. Claro que não, entendeu? Então, os Jogos de Paris já propõem que não vai ter mais o Media Transport, TM, não vai ter mais o T3 como família dos jogos dedicada. Vai todo mundo dividir o mesmo transporte, porque antigamente tinha um ônibus que vinha 2 pessoas de imprensa. Porque o cara queria ir lá para uma competição eliminatória de uma modalidade com pouco apelo de mídia, e eram 2 jornalistas para um ônibus que estava emitindo carbono, que estava ocupando a via de transporte, que estava... Então, os Jogos de Paris começam a ser mais racionais nesse sentido. Uma polêmica que teve também junto aos comitês olímpicos e paralímpicos foi o tipo de alimentação na vila. Né? Você falava aquela abundância, era hambúrguer, né? Tudo muito. Né? Você podia comer o que você quisesse, a hora que você quisesse. E esses Jogos de Paris propõem menos carne, menos proteína animal. Né? Vão ser jogos mais vegetarianos. Por quê? Porque é mais sustentável, evita desperdício. Então, tem uma série de conceitos que foram colocados na prática. Quase 90% das instalações esportivas de Paris, elas são ou reaproveitadas, né, já existentes na cidade, ou temporárias. Isso torna os jogos mais baratos, menos agressivos para a economia do país também, né, mesmo menos questionáveis, porque eu sempre fui muito partidária do benefício que os jogos trazem para um país e para uma cidade. Mas a partir do momento que você põe na balança bilhões de investimento, você começa a ter que explicar muito mais. Então, os jogos mais equilibrados financeiramente também, eles são mais aceitos. É claro que o parisiense está reclamando muito, né? Óbvio, eles reclamam de tudo, mas eu acho, o que eu falo para os meus amigos parisienses é aproveitem, não percam a oportunidade de aproveitar esses jogos. E depois desses, só daqui a 100 anos. Então, sim, esses jogos vão ser realmente únicos. E tudo que você está comentando aí, você está falando de inovação, né? Tem muita inovação aí em tudo isso, né? Mas isso está sendo perceptível para a população
todas essas ações ligadas à inovação, a tudo isso que você acabou de comentar, isso tem sido perceptível? Eu acho que essa virada de ano vai trazer a percepção, para te falar a verdade. Eu acho que até agora eles foram muito envolvidos e atingidos pela comunicação dos jogos, né? Pelas marcas que vieram a bordo, pelas narrativas que foram apresentadas. Mas a partir da virada do ano, eu acho que isso para todas as cidades olímpicas, acho que você começa a viver de verdade, as obras começam a ser entregues, aquela obra do metrô que parece que não vai acabar nunca, que te atrapalha, ela começa a te beneficiar, né? Se você chegar em Paris agora, em Porto Maillot, está um canteiro de obras, e daqui a pouco ela vai ser o Transport Hub dos Jogos, e vai ter toda uma linha de transportes para uma área, né, no oeste de Paris, que vai ser importante. Então, eu acho que essa virada de ano vai ser importante para essa percepção, sim. E depois começam as festas, né? Eu acho que vem uma demanda reprimida trazida de Tóquio, né? As casas de hospitalidade, todo mundo vai ter casa, né? Acho que vai ser o maior número de casas de hospitalidade de todos os jogos. Eu tenho uma colega do MEMOS, que é o MBA de gestão esportiva que eu fiz graças ao COB, mas patrocinado, né, apoiado pelo COI. Ela é do Cabo Verde. Cabo Verde vai ter uma ação de hospitalidade durante os jogos. Imagina, Cabo Verde, uma ilha na África que normalmente não se manifesta tanto nesse sentido, vai estar também oferecendo uma experiência cultural interessante. Então, Paris proporciona isso. Paris proporciona, é o encontro do mundo. Julho, agosto em Paris já é efervescente. Então, junte-se a isso, o maior evento esportivo do mundo, né? Vai ser fantástico. Nessa jornada aí, nesse caminho todo, a gente vai vendo uma edição de Jogos Olímpicos que pode vir a transformar um pouco a maneira como a gente se relaciona com os grandes eventos. Você acredita, Manu, nesse processo, ou, que é um pouco da minha visão, você acha que é muito mais circunstancial por ser uma Olimpíada num país europeu, numa cidade tão super tradicional e ao mesmo tempo vanguardista um pouco, né, dentro do que dá para ser Paris, você acha que é mais uma condição perfeita para que isso seja criado, ou vem meio que enraizado uma mudança no esporte? Eu acho que é fundamental que haja essa mudança, pelo futuro dos jogos, entendeu? Senão poucos poderão receber os jogos. Se não tiver uma transferência de conhecimento verdadeira, não tiver uma transferência de soluções verdadeiras, poucos poderão receber os Jogos Olímpicos, né? Como a gente já vê nos usos. Por que o COI já tem até 2032 apontado a sede dos Jogos? Para garantir que a solução está em curso, né? Mas depois de Brisbane, como é que a gente vai fazer? Então, eu acho que é fundamental. Eu tive, no fim do ano passado, num encontro promovido chama Sport Positive Summit. É um encontro ligado à sustentabilidade esportiva, né, muito voltado a questões ambientais, sim, mas que trouxe a fala da área de meio ambiente, né, sustentabilidade do Comitê Organizador de Paris. E eles falam assim, de muito do que aconteceu na Copa do Mundo de Rugby, por exemplo, já era parte da solução de Paris 2024. Não tinha mais geradores, aqueles geradores enormes que a gente vê nos eventos. Eram geradores com energia renovável. Né? As soluções de diminuição de carbono já era uma calculadora para todos os eventos, aberta a qualquer organizador de eventos. Então, tem algumas soluções que elas efetivamente começam a ser consumidas em escala, digamos assim. Eu acho que, de novo, isso é fundamental para que os jogos continuem sendo viáveis. Né? Se você, cada vez que realizar Jogos Olímpicos, tiver que construir 10 arenas, sabe, contratar um pessoal... Isso, assim, na verdade, vocês devem acompanhar isso também. O pessoal, né, que trabalha nos Jogos Olímpicos e nos grandes eventos, a Copa do Mundo, de futebol, enfim, é a mesma equipe. Por quê? Você já diminuiu a curva de aprendizado. Isso também é sustentabilidade, né? Isso também é uma vantagem da repetição. Então, tem um grupo de pessoas, né, os Globetrotters de eventos, digamos assim, que passam de um evento ao outro. Eles fizeram a Copa do Mundo do Catar, fizeram a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, né? Sim. Fizeram a Copa do Mundo de Rugby e estão indo agora para os Jogos Olímpicos
passaram por Santiago, na verdade, alguns deles estão para os Jogos Olímpicos em Paris. Então, acho que isso tudo mostra que se você não aproveitar, né, acho que a continuidade, você vai, primeiro, perder inteligência, perder insumos e gastar mais. O que você tem observado em relação às principais ações dos patrocinadores até este momento e na conexão criada com a população francesa como um todo? O que é possível observar e que tem te chamado muito a atenção? Eu não quero te decepcionar, mas até o momento, assim, eu não vi muita coisa. Na verdade, né? Muitos dos parceiros, e isso é uma coisa que eu na época do COB me chamava a atenção bastante. Eu chegava aos parceiros top, né, ao Programa Olímpico Global, e eles deixavam para o último minuto mesmo a ativação deles e a forma de relacionamento. A partir de maio, mais ou menos? Maio, junho? Eu acho. Eles, geralmente é no kickoff de 100 dias, né? E um dos patrocinadores, nitidamente, claramente falou para mim, assim, a gente é dono da bola. Eu tenho, antes disso, eu tenho Super Bowl, tenho Copa do Mundo, tenho, assim, X eventos que me ocupam, né? Então, mas eu acho que eles vão trazer muita inovação também. Eles vão trazer muita causa. Acho que ninguém vai ativar pura e simplesmente estampar a marca em todos os lugares. Eu acho que eles vão trazer um marketing de causa bem interessante, vão falar muito de mulher, vão falar muito de sustentabilidade, vão falar muito de temas que estão transversais e que os Jogos Olímpicos acabaram se apropriando também. Então, eu estou bastante curiosa para ver isso. Agora, a minha maior curiosidade, eu outro dia dei uma aula para a Universidade de Ottawa, no curso de marketing esportivo da Universidade de Ottawa, e a pergunta do professor foi essa: o que você mais espera de ver nos Jogos? Eu espero ver como vão ser os social media guidelines, como é que vai ser a realidade de comunicação digital dos Jogos Olímpicos. Porque não dá para ser a mesma norma, o mesmo manual que foi nos Jogos de Sydney, como né? Então, eu acho que essa transformação de entender que o atleta ele é um canal de comunicação poderoso e que pode contribuir para o modelo tradicional, pode contribuir para as grandes corporações de mídia, pode contribuir para o sucesso dos jogos. Eu acho que isso que vai ser uma grande mudança, né? Quando eu fui aos jogos meus primeiros jogos foram Atenas, mas eu não tinha internet direito. Pequim tinha, mas China, então a gente tinha, mas não tinha, né? Tinha com limite. E aí Londres foram os primeiros jogos que tinham um pouco mais de internet. Mas os verdadeiros jogos digitais acabaram sendo, depois do Rio, obviamente, e a gente no Brasil viveu pouco, porque era muito presencial, né? A gente está no Rio. Tóquio. O boom do Comitê Olímpico do Brasil, que a gente conseguiu, né? A gente foi o número 1 Comitê Olímpico do mundo em engajamento, em alcance, se deve ao fato, sim, do fuso horário, sim, da pandemia. Então, eu acho que a gente vai ver em Paris uma transformação importante em relação aos canais de comunicação e o empoderamento do atleta também como canal de comunicação. Você considera que as marcas estão sabendo acompanhar essas mudanças também? Eu acompanho muito, na verdade, eu ainda tenho um apego, né, ao COB, ao que a gente trouxe, né, aos patrocínios que eu ajudei a trazer para o COB, consolidar. Eu acho que faço questão de falar aqui do Herbeta, que faz um trabalho fabuloso frente ao marketing do COB, ao comercial do COB. Então, eu acho que a gente, essas marcas que o COB hoje tem o privilégio de ser parceiro, estão sabendo muito usar o atleta, usar todas as iniciativas que o COB, né, que o Herbeta foi criando para dar oportunidades ao longo do tempo, né? Antigamente as marcas queriam estampar as suas logos nos Jogos Olímpicos. Isso é impensável, não existe possibilidade de você botar logo no uniforme, e isso é pouco, né? A geração que está vindo aí, ela não quer saber se tem uma placa na beira da quadra de treinamento, ela quer saber como é que eu me relaciono com essa marca através dos atletas que humanizam as marcas, né? Então, eu acho que assim, todas essas marcas que estão hoje com o COB, não vou nem enumerar todas, se eu falar só da XP, vão achar que eu sou tendenciosa, mas a XP especialmente foi uma marca que eu tive muito carinho, muito prazer de poder aproximar a XP e a Havaianas do movimento olímpico.
eu acho que elas sabem, como poucos, valorizar essa parceria, valorizar essa ferramenta poderosa que é o esporte olímpico, né? E eu acho que a marca, quando você está à frente a um evento que não te permite imprimir a sua marca necessariamente nas propriedades, te gera muito mais criatividade, muito mais ousadia, muito mais inovação, né? Então, eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser a Casa Brasil em La Villette, como é que vai ser a Casa Brasil próximas outras casas também que vão acontecer no mesmo ambiente, como é que o público vai se comportar sedento, né, por essas experiências. Estou super entusiasmada com isso. A Copa do Mundo de Rugby foi na França, né? A África do Sul ganhou o tetracampeonato. É possível, a partir de um mega evento como esse, extrair uma série de experiências e aprendizados para os Jogos Olímpicos de 2024? É perceptível esse tipo de olhar por parte da organização dos Jogos a partir de um evento como esse? Bom, eu acho que, para começar, acho que o meu texto, né, a coluna mais acessada na máquina foi do rugby, da comunidade do rugby, super se apegou ao meu texto e compartilhou e tudo mais, foi um barato. Eu trabalhei com rugby durante muitos anos, tenho um carinho especial, um esporte que ele ensina muito em relação à humildade, em relação ao planejamento, assim, é um esporte que é uma pena que no Brasil ainda a gente precisa acelerar o processo de desenvolvimento, assim, vai ser um benefício para o esporte brasileiro quando o rugby tiver um poder maior, né, de mobilização, mas já é bastante organizado, mobilizado e uma visão de futuro bem interessante. Eu acho que sim, eu acho que os Jogos, a Copa do Mundo de Rugby, embora ela seja muito difusa, né, assim, é mais de um mês de competição por causa do intervalo entre os jogos, ela acontece em várias cidades, mas ainda assim eu acho que no que tange Paris, no que tange a preparação do transporte para os Jogos Olímpicos, a inovação, como eu falei, a questão de energia renovável, a questão de aprendizados, tem muitas coisas que foram já em prática, sobretudo as fanfests, né? A Praça da Concórdia virou a casa do rugby, assim, de forma muito pacífica, de forma muito serena. Então, eu acho que sim, eu acho que a Copa do Mundo de Rugby, não por acaso, foi escolhida, né, não sei se foi pelo governo, mas pelas lideranças da França, para ser o evento, acho que emblema pré-Jogos Olímpicos de Paris, Olímpicos e Paralímpicos de Paris. E a contar pela Copa do Mundo de Rugby, eu acho que, de novo, eu posso estar sendo um pouco poliana aqui, um pouco entusiasmada demais, mas eu sou apaixonada por isso. Eu acho que promete ser realmente jogos deliciosos de se acompanhar. Se você tá ali olhando uma marca hoje, você falaria para ela investir onde? Pensando nesse cenário olímpico. Atleta, mídia... Atleta. Acho assim, atleta. Eu acho que o atleta, ele é um canal, ele não é um conteúdo de comunicação só, ele é um canal de comunicação poderoso. As redes sociais deram poder de comunicação para eles humanizam a experiência de marca, eles humanizam a relação das organizações com o público. Eu acho que o atleta, assim, o que eu acho também e aí a gente trouxe isso no COB também, na época que eu estava lá, a gente criou um pacote de ativação junto a atletas, alinhado com a comissão de atletas, alinhado com as lideranças do COB. Então, a gente podia oferecer claramente aos patrocinadores entregas de atletas e conectar as ativações dos parceiros oficiais aos atletas. Na época, assim, posso estar desatualizada, Herveta, me desculpa, mas assim, a gente ativou mais de 30 atletas com esse caminho que a gente encontrou. Eu acho que esse é um caminho que, se bem estruturado, bem coordenado, ele beneficia os 3 pilares, ele beneficia a organização, ao atleta e às marcas. Então, eu penso muito nisso, assim, de dar voz à experiência de marca, de dar voz às mensagens através dos super-heróis, dos maiores influenciadores que o esporte pode ter, que são os atletas. E dentro disso que o Eric colocou, quando a gente fala da importância cada vez maior do atleta, né, dentro de todo esse contexto, a gente até discute bastante isso também no Maquinistas e na própria máquina do esporte. Você vê como uma tendência irreversível
que o atleta, considerando todo esse contexto que você comentou, ele será cada vez maior do que as próprias instituições que ele, porventura, venha a representar? Seja um clube, uma confederação, uma determinada modalidade? Acho que não seria assim, aí tem que ponderar para estar na base, não seria correto também, entendeu? Tem uma questão organizacional, tem uma questão estruturante que é fundamental que as organizações elas participem do processo. E essa sempre foi uma discussão que eu tive com os meus chefes, com os líderes com quem eu trabalhei, assim, se investir no atleta vai deixar de investir na organização. Não pode ser assim. Eu acho que é tudo complementar. E você usa as ferramentas de maneira, eu acho que sincronizada e com muita inteligência. Você não precisa deixar de patrocinar uma confederação para patrocinar um atleta, mas ao mesmo tempo que você tem uma conexão entre o atleta e a organização, e essa foi a premissa que a gente implementou no COB lá atrás, eu acho que ganha. Porque você também, por exemplo, vamos pegar de novo um patrocinador, vou pegar um que, enfim, a XP, que está super ativa atualmente. A XP, ela queria patrocinar o COB, mas queria poder ativar os atletas. Ela fez um time de atletas. É muito mais poderoso para ela, do ponto de vista olímpico, ela poder ter as propriedades oficiais, poder falar time Brasil, poder falar Paris 2024, poder falar Tóquio 2020, poder pegar todas as propriedades que são protegidas pela regra 40 e colocar isso dentro de uma estratégia de ativação com os atletas. Se ela pegar só os atletas, ela perde uma capacidade de comunicação que é importante também. Então, acho que tudo... E é isso, a gente cascateia para toda a estrutura do esporte, né? Eu acho que você, fazendo isso com as outras confederações, você sempre ter o equilíbrio das duas plataformas, né? dos dois pilares é fundamental. O senhor quer fazer uma pergunta? Não. Não? Então tá bom. Então eu só olhei para você porque eu sabia que você ia fazer uma pergunta. É que eu tô aqui, minha cabeça tá voando aqui, com várias perguntas, ideias e querendo entender e tudo mais. Vocês peguem leve, porque ainda não veio nenhuma pergunta que me deixou. Eu quero você, por favor. Calma que ainda tem um momento, George. Vocês pensam demais aí, eu começo a ficar preocupada. Mas você sabe que tem um momento, George, esse você não consegue escapar, né? Você sabe. Esse você sabe que não tem alternativa, nem ele sabe o que virá pela frente. Eu sempre fico, assim, na minha cabeça, acho que eu estive em Londres em 2012, foi a primeira Olimpíada que eu fui cobrir em loco, que eu sou mais jovem que a Manu, né? Obviamente foi por isso. 28? 28. Eu tinha 20, não, mais, né? Senão eu tinha 14 na época, não dava. Então eu te rejuvenesci, 18. então. Vocês não começam, hein? Não, enfim. Meu primeiro Jogos Olímpicos, na verdade, foi Atlanta 96, mas depois a gente conversa sobre Mas você tava ali como bebê no colo, é isso? 20 anos, tá com 20 anos, né? Talvez. Bebê no colo. Eu tava já com meus 30 ali, mais de 30. Não, mas o que me chamou muita atenção é assim, o quanto é necessário o envolvimento do país, da cidade sede, também para ajudar o evento a se tornar mais grandioso. E aí, é o que eu sempre falo, uma cidade europeia, uma capital europeia com tanta área pública, com tanta coisa, ajuda demais. Você tem ideia, mais ou menos, Manu, o que as marcas também estão pensando em se apropriar disso? Eu vou te falar uma coisa, Érica, assim, você falando esse raciocínio, eu concordo, mas assim, ao mesmo tempo, Paris não precisa dos Jogos Olímpicos. Exatamente. Paris já é Paris. Então, é uma coisa que deixa a população um pouco reticente, assim. O que vai trazer de benefício à população os Jogos? O transporte público cheio, restrições de circulação. Não, é mais dor de cabeça. Eu preços caros. Eu lembro, entendeu? Você deve lembrar, Manu, a campanha que a British Airways fez durante a Olimpíada em Londres. Que era Don't Fly. Viajar. Que era não viaje. Por quê? Porque eles tinham feito a pesquisa e tinha dado. O que o torcedor londrino quer fazer durante a Olimpíada em Londres? Viajar, sair daqui. Igual Paris. Paris tá a mesma coisa? Mesma coisa. Assim, as pessoas, meus amigos, você tem amigos que querem alugar casa? Você vai... as pessoas não querem ficar em Paris. Mano, essa ideia é boa, hein? Estúpidos. Guarda aí um canto aí pra nós, pra ir pra máquina, fazer a casa da máquina, hein? As pessoas estão querendo ir embora. Eu falei, gente, por favor, não façam isso, aproveitem os jogos. Foi a mesma coisa que eu falei com meu marido em 2016. Ele queria tirar férias e eu falei,
tira férias nos Jogos do Rio. Ele, não, eu quero tirar férias para viajar. Tira férias nos Jogos do Rio. Vai ser o momento mais mágico dessa cidade. Vai ser quase uma utopia. E aí Quase não, foi totalmente. Uma utopia. E assim, e a minha casa, eu morava numa casa no Rio, eu tinha, 12 remadores gaúchos dormindo na minha casa, fazendo show. Então eu chegava em casa do meu trabalho, com meus 14 clientes, sem voz, estava rolando um churrasquinho no quintal, né? Depois, no dia seguinte de manhã, eu acordava cedinho e ia ver o remo também, porque aí, afinal de contas, o coração fala, né, nessas horas mesmo, eu nunca mais ia ver isso acontecer na minha lagoa, e depois ia trabalhar. Então, assim, até hoje, meu marido me agradece. Ele vai fazer a mesma coisa em Paris. A gente gastou uma fortuna de ingresso. Eu dei a sorte de ser sorteado no primeiro dia, no primeiro deu horário. Sorte o azar, né? Não, gastei. Cara, fui totalmente responsável. Comecei a pegar ingresso. Sustentabilidade zero, é isso? Peguei vários ingressos. Quando eu vi a fatura, eu falei, tudo bem. Depois a gente resolve como vai ser isso. Mas, não, vai ser único. E eu quero levar minha filha para viver isso. Eu comprei para ela ver o judô, ver o remo, ver o vôlei de praia. Eu quero que a Cecília possa, sabe, viver esse clima, que eu não sei quando ela vai viver de novo. Não vai ser na Austrália, não vou morar na Austrália, sabe? Eu não vou... Olha, então, você falou que ia tirar um ano sabático, cuidado. Em 2036, pode ser que ela faça algum esporte, 2040, pode ser que ela esteja fazendo alguma coisa. Se eu estiver viva para acompanhar, vai ser um barato, mas assim, voltando a dizer, assim, eu acho que as marcas, assim, de novo, eu não consegui perceber ainda, infelizmente. Até porque não está no horário, não está na época, né? No horário é bom. E eu acho, assim, deve ter muita estratégia, muita coisa nos bastidores, mas para botar em prática agora, né? E acho que, de novo, eles vão... Tem muita marca francesa, e eu acho que isso vai trazer para a França muita experiência dos jogos, né? Não só... Eu acho que o programa comercial dos Jogos de Paris estão muito bem sucedidos. Tóquio já foi assim, mas infelizmente com a pandemia as marcas não puderam ativar tanto. Nem queriam, mas né? O programa... Tem muita marca que tirou o pé do freio e falou, não vou fazer festa em cima do momento que a gente está vivendo, né? Não, total. Então eu acho que Paris, o programa comercial deles para os local sponsors, né, para os parceiros nacionais, é extremamente bem sucedido, né? Então eu fico imaginando entrar no Carrefour, sabe, e ver alguma ativação, a EDF mandar minha conta de luz com alguma coisa. Acho que vai ter muita oportunidade. Decathlon, tem várias. A Decathlon já ativa bastante, eu acho que pela natureza do serviço deles, do produto deles. Você está na Decathlon, já tem todo um ambiente de jogos. Mas acho que as marcas francesas vão levar esse orgulho e esse pertencimento dos jogos para os franceses. A partir da sua experiência no Memos, né? Sim. E de tudo que você observa da indústria do esporte como um todo, você vê cada vez mais um número maior de profissionais capacitados, qualificados para contribuírem na transformação da indústria do esporte e aproveitando até o próprio ano olímpico que a gente está vivendo? Sem dúvida, Jorge. Eu acho assim, o Memos é uma escola... Quando eu cheguei no POB, eu sempre ouvi falar do Memos. Tinha até um pouco de medo, será que eu ia conseguir conciliar minha vida profissional, minha atividade do dia a dia, a um programa acadêmico tão forte, tão estruturado. Quando eu pedi demissão do POB para poder vir para a França, uma das primeiras coisas que eu pedi para o presidente, né, para o Paulo Vanderlei, para o Rogério, foi que eu pudesse ter o privilégio, a compreensão do POB para continuar fazendo Memos, e eles permitiram, né, o COI também permitiu, que é o programa ligado ao COI, tem uma bolsa do COI. E foi assim, primeiro que eu achava que o tema que eu estava fazendo era um tema pertinente ao movimento olímpico do Brasil, mas sobretudo porque eu achava que a troca também que proporcionava o Memos era interessante como representante do movimento olímpico brasileiro, né? Mesmo não estando oficialmente num cargo no Comitê Olímpico, em nenhuma organização esportiva do Brasil, eu acho que eu represento o esporte do Brasil de alguma forma. E foi muito legal, assim, eu acho assim, os grandes países, as grandes escolas esportivas, em especial as sedes dos Jogos Olímpicos recentes, ela já tem uma massa crítica, uma massa de profissionais capazes de entregar. E como eu falei, são os Globetrotters. O cara sai de um para o outro. Tem muitos brasileiros que se formaram nos Jogos de 2016, que foram para Buenos Aires em 2018, que foram para Tóquio em 2020, que foram para Pequim em 2022, que foram para
Copa do Mundo de 2022 e seguem. E estão agora em Paris, né? Mas eu acho que o que o menos oportuniza, e essa palavra eu acho que ela não é muito, né, oportuniza, acho que critica um pouquinho usar, mas que dá oportunidade, é os países com menos oportunidades de sediar grandes eventos, de se capacitarem, de trocarem também. O Memos que eu fiz foi o Memos em francês. E o Memos em francês, ele é um pouco mais restritivo, assim, você tem que falar francês para poder seguir o curso, né? A gente se sente normalmente mais confiante em falar espanhol, falar inglês, mas o francês acaba abrindo portas para os países da África, alguns países da Ásia. Então, o que tinha, assim, eu tive um grupo que eu fiz, né, assim, era de um trabalho, era Comores, África Central, eram os países que eu falei, gente, olha que fantástico poder trocar experiência e ver como a realidade, assim, guardada a escala, a dimensão, é muito próxima. E aí a gente se capacitou junto, sabe? A gente se preparou junto. E acho que o Memos, sim, ele abre essa porta fantástica para os países menores, com menos visibilidade, menos experiência prática, a subir alguns degraus. Até porque o corpo docente do Memos é incrível. Assim, as pessoas com quem a gente tem aula são pessoas que têm uma experiência, uma bagagem, não só acadêmica, como prática, e fora que tem o olhar do COI ali, né? Tem sempre alguém do COI, assim, trocando com a gente. E não só o Memos, eu acho que tem Memos, tem o próprio FIFA Master, tem tantos cursos, né? Tem o ISTS também de Lausanne, tem alguns cursos que propõem acelerar, né? Acho que diminuir esse gap. E o mercado esportivo mostrou que tem apetite para isso, né? Mostrou que bons profissionais, eles se encaixam constantemente. Você acha que no Brasil a gente tem espaço para ter esse tipo de grau de conhecimento ou a gente ainda está uns passinhos para trás? Não, o Brasil já é a referência, assim, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter complexo de vira-lata, achar que porque o Brasil, a gente tem só que aprender. Eu tive muito orgulho, assim, eu falava para o presidente, assim, ao longo dos meus cursos, né, do Memos, eu estou falando do COB aqui. Que isso, a gente vai falar sobre mulher no esporte, a gente tem referência de mulher no esporte no Brasil. O COB é avançado, o esporte olímpico do Brasil é avançado. Não só, e aí eu pego todas as confederações, CBF, CBJ, CBV, todo mundo, assim, cada um tem Você vai falar sobre meio ambiente, a gente tem cases sobre isso. Você vai falar sobre desenvolvimento esportivo, a gente tem cases sobre isso. Você vai falar sobre marketing, a gente tem. Então, a gente, na verdade, a gente pode não ser o melhor, a gente pode não estar, mas a gente está sempre, sabe, perto do topo, se não no topo. Então, eu acho que o Brasil tem, sim, uma super capacitação, a gente soube, sim, aproveitar todas as oportunidades de eventos. Temos problemas? Temos. Temos questões políticas a organizar? Claro que temos. Temos um gap, talvez, também, de cadê os novos eventos? Né? Outro dia eu li que o Brasil está pleiteando sediar o PAN em São Paulo. Seria 31. Fantástico para absorver a Copa do Mundo Feminina de Futebol também. Eu acho que esse tipo de coisa, eu sempre sugeri, né, bastante, que a gente sediasse os Jogos Olímpicos da Juventude no Brasil, na estrutura da Rio 2016, por que não? Que a gente pudesse sediar os Jogos Mundiais de Praia da ANOC. O Brasil nasceu para isso. Então, acho que a gente tem que perder o trauma de todos aqueles problemas que 2016 trouxeram para a gente, né? E trouxeram, sim, questão de corrupção e uma percepção turva das coisas, para, assim, trazer esses eventos. Né? No meu trabalho do Memos, eu entrevistei a Holanda. A Holanda é um país que é muito interessante, é um país pequeno, que tem muita medalha, e sempre serviu de referência para o COB em relação ao trabalho de desenvolvimento esportivo, né, de alta performance. E aí a Holanda fala que eles têm um documento chamado Sports Accord, é um acordo que todos os stakeholders do esporte assinam em prol do desenvolvimento do esporte na Holanda e da propagação dos valores olímpicos. Então, isso passa por diversas frentes, né? E aí, frase deles também, claro que é mais fácil um país do tamanho da Holanda controlar o que está acontecendo do que o Brasil, né? O cara sabe exatamente quem para... Seria um estado aqui no Brasil controlando, né? Exatamente, seria, quiçá, um pequeno estado do Nordeste, assim, sabe? Minas Gerais deve ser maior do que a Holanda, né? São Paulo, né? Mas eles falam muito de você poder
entender as demandas dessa população, oferecer um esporte a menos de 30 minutos de distância da casa da pessoa e realizar eventos esportivos. Porque ao realizar eventos esportivos, aí por isso que você vê a Holanda realizando muita coisa, você traz o esporte para o mainstream, você traz o esporte para o outdoor, para a televisão, para tudo. E aí com isso você consegue incentivar a maior prática de esporte da população. Mas isso, de novo, assim, o meu trabalho foi sobre isso, foi sobre como criar uma cultura esportiva no Brasil a partir da comunicação e com isso apoiar a alta performance, mas é um trabalho aos poucos, mas que eu acho que o Brasil está super, assim, caminhando, né? Está super pronto, na verdade, para caminhar, né? Está pronto para trilhar esse caminho, depende de alinhamentos aí políticos, né? Leis, alinhamento do ecossistema esportivo todo. Chegou a hora? Chegou a hora? Ela já conhece, né? Ela já conhece essa hora. A risadinha dela, ela conhece. Ela conhece. Preparada. Ela tá preparada. Quero só ver se tá. Eu conheço o Jorge na véspera da minha coluna. É amanhã, hein? Aí põe o dedinho assim. Os bastidores do envio da coluna, né? Da coluna, é amanhã, hein? Ai, meu Deus do céu. Você sabe que ele tentou, acho que fazer a primeira vez comigo isso. Eu respondi, fica tranquilo, eu já sei. Nunca mais ele falou. Eu sempre mando, fica tranquilo, mas às vezes é com emoção, né? A minha ele já desistiu de cobrar, Manu, porque outro dia eu acordei às 5h40 da manhã e tinha que entregar até 6h15 a coluna. Mas ela já vinha a vantagem no fuso da França era melhor, mas eu estava a minha última coluna, uma das últimas colunas que eu entreguei, aí já fiz Brasil. Aí já é. Acabou. E aí eu tento mandar bem cedinho. Eu mando o aviso bem cedinho para não ter o erro do fuso horário, sabendo onde ela tá. Entendeu? Não importa. É uma mulher internacional. Internacional. Enrolamos pra caramba. Enrolamos pra caramba. Muito. Vai, Pensou? Manda. Hã? Não, Pensou? ainda não. Eu penso durante então a sua vinheta. Então tá bom. Então chegou a hora dele, do mais esperado, aguardado. E o primeiro do ano, Momento George. Manu, quem você seria no filme Ratatouille? Linguini, Remy, Eagle ou Colette Tatu? Expondo as minhas fraquezas, porque assim, eu tentei ver o Ratatouille com a minha filha e ela não consegue acabar, então eu tenho uma dificuldade de entender os personagens todos. Mas eu seria, acho que o Ratinho. Porque ela... Remy. Você seria Remy? Eu seria Remy. Remy é fofo demais, né? Ousado, fofinho, entendeu? E quer aprender as coisas. Você lembrou bem dos personagens, me fugiu aqui, peraí. O Remy é um dos... O Remy é o Ratinho. É o Ratatouille. Ele é o Ratatouille. O Remy que deveria se chamar Ratatouille, mas o Linguini é o cozinheiro, é o molecão e tal. Ok. O Eagle é o Ego, né? Ego. Falar em português, francês. Mas a próxima vez que você for fazer uma pergunta dessa, você manda assistir o filme antes, que eu posso ser mais... Aquela leitura de dever de casa. Eu pensei que você ia falar que você era... Sei lá, você ia perguntar... Colette Tatu. Que é uma cozinheira também, né? Eu achei que você fosse perguntar se você, sei lá, champanhe ou vinho Bordeaux, alguma coisa mais útil, né, no meio disso. Vinho Bordeaux. Mas, cara, Ratatouille é um filme clássico. Pode mandar. Hã? Não, pode mandar. Champanhe ou vinho Bordeaux. Mas, para comemorar as medalhas do Paralímpico, que vão ficar na região de champanhe, eu escolhi champanhe. Muito bem. Que champanhe, pra mim, ela é uma mulher internacional. Champanhe, pra mim, sempre foi aquela bolacha champanhe. Não, Jorge. Não, que isso. Érico, dá um jeito nisso. Não dá. Vamos ver, se ele for a Paris 2024, né? Se o senhor for a Paris, depois você receberá depois dessa não tem como. Dia de champanhe para a Manuela te mandar. Imagina eu aboletado na casa da Manu em Paris. Ela não merece isso. Não faça isso. Não faria isso com ela. Melhor os 12 remadores gaúchos do que isso. Vou garantir as bolachinhas de champanhe para você, fica tranquilo. Boa, exatamente. Aquele outro champanhe. Muito bem. Fechamos. Manuela Pena, é um prazer tê-la aqui conosco. Neste ano olímpico começando. Esperamos poder fazer Le Maquinistas.
Como que seria Le Machine? Como é que seria? Vou perguntar para a Cecília Tá como é bom, que seria. melhor, Le mais Maquiniste. Eu gostei do Le Maquiniste. Mas não é isso, né? Mas espero você. Eu dei uma Mas a zoada. Cecília é assim, a minha filha é assim, ela quando não sabe, ela inventa. Cecília, inventa? como é que é poça de lama? Poça de lama. Óbvio que não é poça de lama. Muito mas bem, ela- Peppa Pig. É. você fala com convicção, fica tudo certo. Cara, meu sogro é mestre nisso, eu aprendi bastante com ele também. Você fala com convicção, vai embora. A pessoa Tudo acredita certo. mesmo. Acredita, né? Quem era muito assim era o Joelmir, era muito bom. Algumas coisas ele inventava, mas assim, numa cara de pau. E ele tinha uma frase muito boa que ele usava, às vezes ele não falava inglês e tal, mas ele usava às vezes, umas vezes que eu fui com ele nos Estados Unidos, e o cara ficava tentando vender pra ele, falar tal, ele falava, a gente come back depois. E o cara, ok, you come back. Perfeito, é isso mesmo. Então fica para a Manuela Pena, a gente o revoar depois, tá, ô Manu? O revoar até O a revoar, próxima. na verdade, é tchau mesmo, não é volta, mas tudo bem. Tá certo. E já a gente Isso. vai se encontrar, né? Sim, senhor. Já, né? Espero vocês aqui. Ah, então tá Muito bom. bem. Muito Manuela bom falar Pena. com você de novo, viu? Começando o nosso Obrigada. Maquinistas 2024 com tudo. Beijo, Manu. Obrigado. Merci beaucoup. Revoar. Merci beaucoup. Merci Revoar. beaucoup.